chamado que Tu tem na vida dela, Senhor. Pai, toca nos corações daqueles que estão aqui nesta noite, Senhor. Que ninguém aqui, Pai amado, esteja com o coração disperso, mas que esteja com o coração preparado para receber, Senhor, a boa semente da palavra que eu creio, Senhor, que virá sobre nossas vidas para transformar e para trazer, Pai amado, algo novo. Então abençoa a Tua serva, Senhor. Coloca, Pai querido, a Tua palavra na boca da Tua serva e prepara o coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmã. Fique à vontade. Visão do capaz do Senhor, queridos. Amém. Pegue sua Bíblia comigo, abra na segunda carta de Paulo ao povo de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 1. Enquanto a igreja vai chegando lá, eu vou ressaltando a minha alegria de conhecer mais uma parte do povo de Deus. Finalmente estamos juntos, fizemos ali, trocamos aqui e acolá. Pastor, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. E aprove ao Senhor que conseguíssemos, né? Teve a paciência de nos esperar conseguir. E eu acredito que Deus tem propósito até no dia do nosso encontro, não é verdade? Às vezes você fica tão desejoso de ter algum encontro, que com alguém que você queira rever, ou um povo que você queira conhecer, mas bom é fazermos tudo no tempo do Senhor. O tempo dele é perfeita, a maneira dele é mais linda, o tempo é perfeito, e ele é fiel quando faz o que faz. Feliz de estarmos celebrando 4 anos desse ministério. Me faça acompanhar, já fora dito aqui, do meu esposo, pastor Edson, nosso unigênito hoje ficou em casa, né, estudando num trabalho, nosso filho de 15 anos, né, Diácono Silvio, por algum lugar, hoje nosso Uber, mas também nosso irmão em Cristo, e eu louvo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Se encontrou? 2 Coríntios capítulo 1, perguntando ao Senhor acerca do tema, não do tema, eu perguntei ao pastor acerca da base bíblica, mas ao saber que se tratava de uma celebração de aniversário ministerial da igreja, eu perguntei ao Senhor onde nós iríamos, e toda vez que eu falo de igreja, há um texto que mexe comigo, não um texto, mas livro, a carta de Paulo ao povo de Corinto. Eu quero ler com vocês capítulo 1, versículos 21 e 22, quem encontrou, diga, já encontrei. Então vamos ler o texto. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito. Aonde, gente? Em nossos corações. Eu gosto do texto, mas sempre por hábito eu vou ao contexto. Eu entendo que quando eu vou ao contexto, tem uma revelação mais profunda acerca do que Deus quer tratar. Enquanto que quando eu só me prendo ao texto, a revelação fica um pouco mais rasa, haja vista não compreender o contexto em que ele foi escrito. Pois bem, a carta de Paulo registrada, essa é a segunda. A primeira tinha um cunho mais voltado para a igreja coríntia, enquanto a segunda carta mais voltada para o ministério de Paulo, para a defesa do seu apostolado. Quando eu olho para a cidade de Corinto, algumas características similares com a cidade que moramos, Rio de Janeiro, e aqui como essa carta me chama a atenção. Eu cito algumas características. A primeira é a localização geográfica. Corinto era uma cidade que era litorânea, ficava às margens do Mar Egeu, tal qual Rio de Janeiro é. Segunda característica, essa entrada e saída de pessoas fazia com que ela fosse uma cidade materialmente próspera, ganhando com o turismo da cidade, tal qual Rio de Janeiro também ganha. Mas a terceira característica é triste, porque era uma cidade moralmente corrupta. Havia em Corinto pelo menos 23 templos pagãos, do qual o principal era dedicado à deusa Afrodite. Quando as pessoas iam se prostituir, usavam o nome da cidade como sinônimo, dizendo: vamos nos corintizar. E quando eu olho para o Rio de Janeiro, lá fora, somos conhecidos como cidade do carnaval, cidade do futebol, cidade que concorreu ao turismo homossexual. Mas eu gosto de profetizar e vim para isso também. Está chegando o tempo que seremos conhecidos como cidade do avivamento do Senhor, como celeiro de profeta de Deus. E o que é necessário? Que Paulo se levantem. Quando Paulo vai a Corinto, vai na sua segunda viagem missionária. Eu fico imaginando alguém perguntando: Paulo, tu vai fazer o que em Corinto? Corinto é terra que ninguém quer ir. Havia prostitutas cultuais nas ruas de Corinto, mas eu entendo que quem
tem uma chama que arde no peito, é assim: vai onde ninguém quer ir, ganha quem ninguém quer ganhar, faz o que ninguém quer fazer e acaba vivendo o que a maioria não vive. Há uma frase que Deus me deu e eu compartilho: se você quiser viver o que todo mundo vive, então faça o que todo mundo faz. Mas se quiser viver o que raramente alguém vive, vai ter que aprender a fazer o que raramente alguém faria. Quando eu olho para esse contexto, ele mexe comigo, porque Paulo decidiu fazer o que a maioria não faria. Quando ele chega a Corinto, como de costume, em todo lugar que chegava, a fim de instaurar uma igreja, ele ia à sinagoga dos judaizantes antes, pregava o Cristo ressurreto. Dentro desse debate instituído, ele acabava aí tendo essa autoridade para inaugurar a igreja. E quando eu olho aqui para a comunidade evangélica Semente da Palavra, acertei. Quando eu olho para o aniversário da igreja, eu fico percebendo, o começo não deve ter sido fácil, né, pastor Roberto? Para todo mundo, na verdade, o começo parece que são flores. Não porque as batalhas não existam, mas porque a chama está tão grande dentro de nós que parece que se torna pequeno. E quando Paulo começa a igreja, eu imagino que deve ter sido como o começo dessa igreja, uma alegria no peito, ensinando como se fazia. Eu imagino Paulo explicando: assim você evangeliza uma prostituta cultural na rua, é assim que você faz para pregar a palavra. Fomos muito bem recepcionados. Eu imagino a pastora ensinando, recepciona com um sorriso no rosto. O começo, tudo foi muito bom, porque havia uma chama que ardia, porque todos estavam entusiasmados em servir a Cristo. Mas vai se passando o decorrer do tempo, e aí só fica quem tem aliança com Cristo da igreja. E só permanece quem teve um verdadeiro encontro com Cristo. Paulo tem que sair, que a saída é necessária. Há algumas coisas da nossa vida que terão de sair para se revelarem quem é quem no meio do arraial. Quando Paulo sai, se revela quem é quem, porque na presença de Paulo, no começo da igreja, todo mundo é legal. O negócio é quando o tempo passa. E quando eu falo disso, eu preciso que nós entendamos que se não estivermos enxertados na videira verdadeira, não permaneceremos de pé. Há uma turma que só está encostada, tira selfie com a videira, abraça a videira, manda coraçãozinho para a videira, mas não é para esse povo que a carta foi escrita. O convite é para quem quer estar enxertado na videira. Qual é a diferença? Deixa o vento soprar. Quando o vento sopra, a gente discerne quem estava encostado e quem estava enxertado nela. Quem está encostado não aguenta, abandona, sai, ou blasfema, reclama. Mas quem está enxertado, sopra o vento que soprar, ele permanece no lugar que Deus mandou ele ficar. Quando Paulo sai, ele prossegue na sua terceira viagem missionária, vai a Éfeso, e foi Paulo sair e se revelaram quem era quem no meio do arraial. Porque ser cristão no meio de cristão, o cristão na igreja é fácil, difícil é ser na ausência de um Paulo. E aí Deus permite, é necessário que Paulo saia para que se revele quem é quem. E quando Paulo sai, aí 3 classes pelo menos de pessoas nós identificamos no meio da igreja de Corinto. Primeira classe eram falsos mestres. Eles estavam lá não porque acreditavam na verdadeiramente ia acontecer o que Deus disse que aconteceria. Eles estavam ali, mas eles não eram dali. E na obra tem muito disso. Havia uma segunda classe de pessoas, essa você deve conhecer, vulgarmente conhecido como crente Raimundo. Eu chamo de crente circunstancial. Pezinho na igreja, pezinho no mundo. Quando vai tudo bem, tá lá no mundão. Quando vai tudo mal, sabe rapidinho qual o caminho da roça. Não foi para esse povo que Paulo escreveu esse texto que lemos. Havia na igreja de Corinto uma terceira classe de pessoas, e eu creio que foi para esse povo que eu vim pregar nessa noite. Quem são? Remanescente fiel do Senhor. Tá no vento, tá na luta, tá chorando, tá gemendo, mas não arreda o pé do lugar que Deus mandou ficar. Enxertados na videira verdadeira, sopra o vento que soprar, eu estou com Cristo e não o abandonarei. É mais do que a igreja, é mais do que estar na igreja. Decidi que eu serei igreja.
igreja. É para esse povo que Paulo escreve. Primeira carta, já disse, o cunho dela tinha por fim tratar com a igreja coríntia. Quando eu olho para a primeira carta, são 16 capítulos. Quantos capítulos? Divido a carta, primeira, em 2 blocos. Quantos blocos? 2. Capítulo 1 a 6 vai tratar de exortações e preocupações. O que Paulo quer fazer é corrigir a igreja. Enquanto que o segundo bloco, capítulo 7 até o 16, vai tratar de orientações e aconselhamentos. Paulo quer dar direção à igreja. Quizá você me pergunte, o que essa divisão do livro me interessa? Eu digo tudo. Ela prova o que é equilíbrio da parte de Deus. Tem gente que quer direção, mas não aceita a correção. Paulo primeiro corrige, para depois dirigir. E tem gente que quer de Deus uma direção, mas não tem humildade de aceitar dele a correção. Quando nós viemos para cá, utilizamos GPS. Já utilizou um aplicativo? E é uma coisa interessante que eu gosto de exemplificar. Quando a gente coloca no GPS o destino, se porventura pegarmos a rota errada, um atalho para chegar mais rápido, há algo que o GPS nos diz. Ele diz, recalculando rota. Porque ele entende que se você quer chegar no destino, tem que obedecer corrigindo o que é necessário, se quiser chegar naquela direção. Vamos trazer para o reino espiritual, quiçá no começo da sua caminhada, o teu destino escrito no GPS do céu foi céu. É lá que eu quero chegar. Só que as intempéries da vida nos fazem pegar alguns atalhos no meio do caminho. Será que você pode ouvir a voz do Espírito Santo dizendo contigo? Recalcule a rota, se quiser chegar no destino. Porque não é do meu jeito e nem do teu jeito. Se você soubesse como chegar, não ia precisar de direção do céu. Corrija a rota. Quando você tem correção, significa que vai ter habilidade para achar a direção. Oh, glória! E não adianta tentar pegar atalho. Eu vou brincar um pouco com o diácono Silvio, o nosso Uber da noite. Ele disse, eu já conheço Tijuca, eu vou por ali, eu vou por aqui. Eu falo, para de graça, obedece o GPS, porque ele sabe onde tem o engarrafamento e onde não tem. Traz para a vida espiritual, alguém vai tentar dar pitaco no teu caminho, dizendo, deixa que disso eu entendo, eu tenho uma receita ótima. Se eu fosse você, ficava de mal. Ouça o Espírito te dizer, nada de querer ir na onda do outro. Segue o GPS que te leva para o céu. Quem trouxe GPS aqui hoje? Quem trouxe? Quem trouxe? Já que trouxe, então obedece. Obedece, corrige. Não adianta pedir para Deus direção se não tiver humildade de correção. Ô Senhor, abre essa porta. Aceita a correção. Vai lá e pede perdão para quem de direito. Que é porta aberta, mas não quer descer. Não fala com o pai, não fala com o irmão, não fala com o primo, não fala com... Tô de mal comissão na panela do mingau. Jardim de infância mandou lembrança. Se quer direção, aceita a correção. Porque não dá para ter longevidade em qualquer coisa que Deus lhe entregar, se você não aceitar a correção. 4º ano, muitas correções, né, meu pastor? Mas olha como a direção de Deus continua. Para quem corrige, tem direção de Deus chegando. Paulo não para na primeira carta, ele avança para a segunda, e é para aqui que a gente caminha, para caminhar para o final. Essa segunda carta tira a ênfase da igreja e coloca a ênfase agora no ministério de Paulo. E quando a ênfase vem para o ministério de Paulo, a segunda carta contém 13 capítulos. Quantos capítulos? 13. Paulo está em Éfeso, os da família de Cloé, uma comissão vai até Paulo dizer a ele agora acerca do relatório de tudo de ruim que estava acontecendo na igreja. E eu fico imaginando a cena, pregador que se permite, viaja pela palavra, vem comigo. Eu imagino a comissão chegando e dizendo, Paulo, vai lá, se arruma, faz as malas, corre, você tem que voltar para a igreja de Corinto, porque se tu não estiver lá, a igreja não anda. Aí eu fico pensando, o que Paulo fez? A Bíblia não me dá base para dizer que ele se arrumou e foi. Até porque ele vai demorar muito tempo para voltar lá. Significa dizer que uma das ferramentas do adversário contra nós nos últimos dias é fazer-nos pensar que somos insubstituíveis. Cuidado para não se meter num problema que Deus não mandou você se meter. Problema pode ser aos teus olhos humanos, mas da parte de Deus pode se chamar tratamento de Jeová.
Prova na Bíblia isso aí, pregadora. 1 Samuel capítulo 1, quando eu falo de Ana, quem foi que cerrou a madre de Ana? Quem foi que cerrou a madre de Ana? Uma vez mais, quem foi que cerrou a madre de Ana? Deus. Já pensou se Ana bate na tua porta e fala, coloca a mão no meu ventre pedindo para Deus abrir a madre? Não se meta em madre, que quem cerrou foi Deus. Porque toda madre que Deus cerra tem propósito para a glória do nome dele no final. Deus sabe como trata com a gente. Não cerraria a madre de Ana se um propósito maior ele não tivesse. Traz para a vida agora. Quizá você pergunte, por causa de que Deus cerrou a madre de Ana? Eu te respondo com base na palavra. Pelo mesmo propósito que está te permitindo passar por essa intempérie da vida. O que você está passando, esse tempo de madre cerrada, não é para a tua morte, é para a tua promoção. Hoje parece vergonha, mas amanhã você vai ver, se tornará dupla honra. De repente você diz, Penina está invadindo o meu território, será que Deus não está vendo? Já está gerando, eu quero gerar como ela gera. Deus está dizendo, espera. Quando Penina gera, eu pergunto à igreja, quais são os nomes dos filhos de Penina? Alguém sabe dizer? Não. Mas quando o ano espera, basta um. É juiz, sacerdote, profeta. Prefira esperar para gerar no tempo de Deus o melhor do que se precipitar e estéril tentar formar o que é medíocre na sua vida. Quando eu olho para esse contexto, o Eterno me ensina, se eu estou permitindo, aprenda a me buscar, porque na hora certa quem desce sou eu. Nós não somos a terceira pessoa da Trindade. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo ainda é o Espírito Santo de Deus. E por vezes nos entristecemos porque tentamos fazer um papel que não nos cabe. E quando ele não logra êxito, nos frustramos. Mas quem mandou se meter onde Deus não mandou se meter? Espera o tempo de Deus. Quando a arca da aliança cai, quem lembra do contexto? Quem é que vai tentar segurar a arca? Usar. Deus dá a ele uma recompensa? Não. Há uma consequência pela precipitação. Da parte de Deus sempre tem o tempo e o modo. Não adianta fazer no tempo certo se o modo for errado. Tampouco adianta o modo certo se for no tempo errado. De Deus é o tempo e o modo. Nossa, sua, minha é a promessa. Mas dele, o tempo e o modo. Quando eu atento para o que ele quer, vou viver no tempo, vou viver no modo. E não se engane, no modo de Deus é melhor. No tempo de Deus é muito melhor. Quando eu vou para a segunda carta, a proposta é que Paulo agora torne claro a autenticidade do seu ministério. Quando os da família de Cloe chegam para ele com um relatório, ele não se atreve a voltar lá, embora seja um desejo do coração tentar resolver o problema. Só que a igreja não é de Paulo, a igreja é de Cristo, e ele não perdeu o controle dela. É aí que Paulo vai escrever agora a sua segunda carta registrada. Eu disse 13 capítulos. Quantos capítulos? 13. Divido esta segunda carta em 3 blocos. Quantos blocos? 3. Capítulo 1 até o 5 vai tratar de princípios. Capítulo 6 até o 9 vai tratar de prática. Capítulo 10 até o 13 vai tratar de apologética. Ai, pregadora, outra divisão. Vamos devagar que a gente chega lá. Paulo está agora tornando claro acerca do seu ministério, de que ele não negligenciou que lhe fora confiado da parte de Deus. Ele começa a escrever para a igreja, e o que ele quer tratar com remanescente tem princípio na obra de Deus, mas princípio não pode vir desacompanhado de prática. Se na primeira carta a proposta é que nós precisamos ter correção se quisermos receber direção, na segunda carta perceba princípios, mas não adianta saber princípios, vai ter que aprender a viver princípios. Qual o problema da gente? A gente quer saber muito, mas o muito que sabe não anda vivendo.
Prefiro em Cristo saber pouco, mas o pouco que sabe é o que você está colocando em prática. Paulo está dizendo, falsos mestres podem conhecer muito para tentar ludibriar, mas não se trata de quem sabe muito, se trata de quem vive o que sabe. Você entende isso? Você pode ser doutor no que você quiser, você pode falar muito bem, você pode pregar muito bem, mas não adianta pregar bonito e viver feio, cantar bonito e viver feio, toca bonito e vive feio, vem para a igreja bonitinho, mas está vivendo feio. Ele está dizendo, isso é ilusão. É quando ele vai para a apologética no último bloco. O que é apologética? É defesa da fé. Quando ele vem fazer a defesa da fé, ele vai falar justo do que ele está vivendo. Ele vai trazer para eles justo como é que é importante praticar o que se vive, a fim de que, quando perguntarem acerca da razão da nossa fé, consigamos responder, não só com palavras, mas principalmente com exemplo.